tudo bem? Eu sou a Silvia Rocha. E eu sou a Eveline. Seja bem-vindo ao canal Randomicamente. Essa é minha amiga Eveline e a gente se conheceu no nosso intercâmbio em Toronto em 2014. Eveline, vale a pena fazer intercâmbio após os 30? Só vale uma experiência para a vida. O que aconteceu com você? Conta o que você foi fazer no Canadá, em Toronto, e por que você escolheu esse lugar? Eu decidi tirar um período sabático para poder dar uma pausa mesmo na minha vida. Vinha há 7 anos trabalhando numa empresa, já no cargo de gerente, então tinha uma rotina bem mais estressante, e foi quando eu me vi perto dos 30 anos e senti que era o momento para parar. Então, meu objetivo era realmente aproveitar o local, por isso que a escolha do Canadá, por falarem tão bem, e, claro, aprender um idioma também. Eu escolhi o Canadá porque eu sempre ouvi falar que ele era um país muito organizado, seguro, pessoas muito educadas, país de primeiro mundo, que é o que a gente sempre ouvia muito, e isso me motivou. E você? Você acha que vale a pena? Como foi essa sua experiência? Eu fui para o Canadá porque eu queria aprender inglês e ser fluente. E eu comecei a estudar inglês aos 30 anos, então eu não comecei cedo. E eu fui para o Canadá, eu tinha de 34 para 35 anos. Na verdade, eu fiz 35 anos lá em Toronto Island. Quando eu comecei a estudar inglês, eu recebi um dinheiro bom, porque eu tinha saído de uma empresa e falei, vou pegar esse dinheiro, não tenho trabalho, não tenho compromisso, já estava casada, mas eu sei que o Benzinho ia falar que tudo bem. Falei, vou na escola perguntar para a coordenadora se vale a pena fazer o intercâmbio sem saber nada de inglês. Eu estava no básico 1, tipo, primeiro livro do curso. E aí a orientadora foi um anjo que Deus mandou para minha vida, porque ela me falou, Silvia, você fala inglês? Eu falei, não, comecei na aula agora. Você tem dinheiro para ir? Tem. Para ficar quanto tempo? Um mês. O dinheiro dava para ficar um mês, pelas contas que eu tinha feito bem rapidamente. Ela falou assim, não vai agora. Estuda um pouco mais aqui no Brasil, aprende um pouco mais de inglês, para você aproveitar melhor essa experiência, para você conseguir realmente conquistar a sua fluência. Porque o que vai acontecer é, na primeira semana você vai ficar deslumbrada, fato, foi um mês inteiro. Você até pegar o ritmo das aulas, entender que você está dentro de um universo que se fala inglês, você vai sofrer um bocado, porque você não tem bagagem de inglês para usar lá. Você vai ter uma experiência cultural muito rica e quando você estiver começando a se acostumar com o ambiente, você vai ter que voltar. Então, você vai gastar um super dinheiro, mas você não vai conquistar a fluência que você tanto quer, ficando apenas um mês lá com inglês básico. Foi a melhor coisa que eu pude escutar em 2010. E aí eu fiz exatamente como ela me orientou. Estudei bastante. Não tive dinheiro para fazer o intercâmbio antes. Achei que dava para ir, sei lá, em 2012 já dava para ir, porque eu já estava estudando há 2 anos. Eu falei que eu ia aprender inglês e eu só ia parar quando eu conseguisse. E assim eu fiz. E chegando lá, eu já me percebi fluente. Foi muito legal. Então, vale a pena, assim, se você tem esse sonho de viajar, para fazer intercâmbio, para aprender línguas ou para fazer um sabático, né, Eveline? Vale a pena. Você precisa ir. Faz os acordos com a sua família, com a sua rede de apoio, organiza o seu dinheiro e só vai. Você não vai voltar a mesma pessoa que você foi. Você vai voltar melhor. Por que o Canadá? Foi sua primeira opção, Silvia? Nem foi a minha primeira opção. Em 2010, eu queria ir para Nova York ou Boston, porque eu gostava das duas cidades, Nova York, Nova York, inglês, americanos e tal, isso aqui. Eu queria ir para lá. Só que na hora do vamos fazer a conta, vamos ver se é viável e se vai caber no bolso, eu fui em todas essas agências famosas. Na verdade, antes disso, eu assisti todos os vídeos do YouTube disponíveis de pessoas que já fizeram intercâmbio, que já foram para vários países, contando quais eram as experiências deles, se eles ficaram numa casa, se eles alugaram um apartamento, se eles ficaram em estadia de estudante e tal. Eu assisti tudo, mais de uma dezena de vídeos, anotei tudo que eu precisava e com tudo que eu precisava eu fui nas agências, todas as famosas, que eram carésimas, até que eu encontrei uma agência que tinha um atendimento sensacional,
e me trouxe várias possibilidades. Irlanda, Malta, tinha Nova York, porque eu queria saber quanto custava de verdade, só para tirar a teima, mas eu já sabia que era bem caro. Tinha Inglaterra, tinha Londres e tal. E aí, essa agência, de todas as agências que eu fui, de todos os orçamentos que eu recebi, essa agência foi a que me deixou mais satisfeita. Por quê? Apesar de eu já ter 34 anos, já ser casada, ser adulta, já estar falando um pouco de inglês, eu tinha muito medo de viajar e ficar na mão. Tipo, se acontecer alguma coisa, sei lá, se eu caio e quebro a perna, o que vai acontecer comigo? Se eu não conseguir falar com as pessoas que eu tô com dor, porque eu não sei o quê. Eu queria ter o respaldo de um escritório dessa agência que me atendeu lá no local. E essa agência que eu contratei, ela tinha um escritório em São Paulo para fazer todos os trâmites aqui de São Paulo, do Brasil, para viagem. E se qualquer coisa acontecesse comigo fora, eles tinham um escritório na mesma rua da escola que eu ia estudar. Eu falei, eu não preciso passar por esse perrengue na minha primeira viagem internacional, que eu ia ficar 3 meses morando. Então, eu escolhi o Canadá porque o dólar canadense era mais barato e a agência que me atendeu tinha suporte no Brasil e também em Toronto. Então, acho que casou o pacote de serviços que eles me ofereceram, coube dentro do orçamento que eu tinha. Eu tinha um X de dinheiro para ir e ficar lá o tempo que eu precisava. E foi isso. Por isso eu escolhi o Canadá. Mas a primeira opção não foi o Canadá, não. Mas eu vou dizer, independente da opção ser a primeira ou não, o Canadá foi fantástico. E você escolheu o Canadá? Era a sua primeira opção? O que fez você decidir por ir para o Canadá e não para outro país? Já a minha opção era Irlanda, porque falavam que era mais barato, era mais acessível. E depois, quando eu fui fazer mesmo que você, levantei os valores, aí a gente fala com várias agências e tudo mais. Eu tive a sorte, inclusive, de ir a São Paulo e participar de uma feira. Aí eu já tinha os orçamentos de Maceió, das agências de Maceió. E quando eu cheguei nessa feira, encontrei uma empresa que era dedicada ao Canadá, era só do Canadá. E fez muita diferença, porque barateou consideravelmente. E aí, por isso que a minha decisão foi Canadá. Já tinha vontade de conhecer, e aí a escolha foi por isso. Não, e falando de preço, o Canadá realmente, eu acho que ele tem, eu posso estar enganada, tá? Mas eu acho que o Canadá ele tem uma estrutura para receber estudantes do mundo inteiro. Tem muitas opções de escola, muitas opções de estadia. Um outro ponto para essa questão de, assim, que eu acho que foi muito assertivo a minha escolha, e hoje, né, a gente passou por isso, não sei se você concorda, todos esses pontos que você falou aí, é a questão de como o canadense recebe o estudante. É um povo realmente muito educado, é um povo atencioso, se você para, claro, quando eu falo povo, é porque ali tem tanta gente de mais diversos países que eles se sentiram acolhidos e eles se sentem no dever de retribuir isso com quem está chegando. Então, quando a gente está na rua, às vezes uma dificuldade para onde vai, se vai para pegar o metrô, enfim, qual que seja a dúvida, ele vai ter paciência, geralmente tem paciência para entender qual é a sua dúvida, para explicar. Mesmo que você não fale o inglês, ele vai tentar te ajudar de alguma forma. Nova York, que graças a Deus eu tive a oportunidade de conhecer também, as pessoas têm pressa, as pessoas não têm essa paciência para te guiar. Então, o Canadá, para mim, ainda tem essa diferença para o estudante. Independente da idade, ele tem a paciência. Eu, pelo menos, ou eu tive muita sorte, porque todos que eu encontrei, onde eu precisei de alguma informação, eles foram muito solícitos. Não sei se você teve essa impressão A também. mesma coisa, E para os exatamente. estudantes faz muita diferença. Para o estudante, para quem está só ali, para que às vezes se sentir acolhido, não tem preço. Nessa forma aí faz muita diferença. E a comunidade de estudantes que vão também se apoia muito, né? Independente da Tá, nacionalidade. tá todo mundo meio que na mesma vibe. Eu tô sozinho aqui, tô sem pai, tô sem mãe. Eu tô aqui para aprender inglês. Todos os alunos, eles meio que se apoiam. Você faz muita amizade com gente de fora do país. Acho que essa é uma das coisas mais fantásticas
quanta gente bacana a gente conseguiu conhecer nesse tempo que a gente fez intercâmbio. E tanta gente de nacionalidades que, por exemplo, eu não sei falar japonês, eu não sei falar árabe, eu não sei falar francês, eu não sei falar espanhol. Estou tentando aprender italiano, mas não sei falar italiano. Todo mundo pôde se comunicar, trocar conhecimento e cultura a partir de uma língua. Por isso que eu sou apaixonada por inglês, né? O que eu vou falar? A gente só conseguiu se comunicar porque estava todo mundo ali meio que focado em conhecer o mesmo idioma e de experimentar uma vida em outro país que não tem nada a ver com o seu. Foi fantástico, maravilhoso. Você já falou um pouco do seu planejamento, mas conta um pouco mais de detalhes, como foi isso? Depois que a gente faz aquela peregrinação em todas as agências e você decide a agência que você quer, eu fui muito feliz com a escolha que eu fiz, porque eu realmente, gente, é uma burocracia bem chatinha, assim. Você precisa olhar vários pequenos detalhes. Então, se você nunca fez o intercâmbio e você tem condições de fazer essa viagem com apoio de uma agência, escolha uma agência. Se não, estude tudo, porque você tem que se preocupar com a documentação que você vai levar, com os valores que você tem que ter na sua conta bancária, porque pode acontecer de você chegar lá e ter que voltar, porque você não comprovou o seu vínculo com o teu país, e talvez a imigração não te deixe passar. Você tem que se preocupar com o visto, e eu não precisei ter a dor de cabeça de entender o porquê do porquê de cada coisa e correr atrás individualmente de cada uma dessas situações. A agência me deu uma pastinha. Ó, você faz isso nesse dia, você faz isso nesse dia, você faz isso nesse dia, isso aqui você faz nesse dia. Quando você estiver viajando, você imprime isso, deixa na sua bolsa. Na bolsa de mão, você deixa isso. Quando você chegar na casa onde você vai ficar, eu escolhi uma homestay, né? Então tinha uma landlady lá para me receber. Eu morei com uma família italiana que eu sou apaixonada. Eu preferi fazer isso do que ficar numa casa que não é de família, ou num apartamento, ou num alojamento de alunos. Eu não queria ficar com mais ninguém no quarto, eu queria um quarto só para mim. Adulto é assim, né? A gente tem as nossas manias, a gente tem a nossa hora de dormir, a gente gosta de dormir com meia, touca, sei lá. Eu queria ter o meu espacinho. Então, a agência providenciou tudo a partir daquilo que eu tinha escolhido para mim. E eles me deram toda a documentação para cada um dos passos que eu precisava seguir. Então, eu realmente não tive nenhuma dor de cabeça, exceto na chegada, que no dia que você chega, você, sei lá, 10 horas de viagem de avião, sai daqui de São Paulo. A Eveline demorou mais, né? Você veio de Maceió, depois para São Paulo, depois para lá. Mas de São Paulo para Toronto era um voo único pela Air Canada e o transfer me esqueceu. Porque os alunos geralmente chegam no sábado, eu cheguei na sexta, eles confundiram a agenda e eu fiquei uma hora inteira no aeroporto esperando, tentando encontrar o meu transfer. E aí o que a Eveline falou é verdade. Os canadenses são maravilhosos. Foi lá que eu descobri que eu era fluente ou quase fluente em inglês, porque eu precisei pedir ajuda para um gringo, um local. O David, o outro anjo que apareceu na minha vida, era um motorista. Vou contar essa história. Ele era um motorista que pegava pessoas muito, muito ricas e levava para o hotel de luxo. Então, a pessoa chegava na primeira classe, tinha uma plaquinha com o nome do senhor Mr. Rico, e ele pegava essa pessoa, colocava na limusine e levava para o hotel. Esse era o trabalho dele. E eu cheguei, meu sonho era ter uma plaquinha assim, Silvia Rocha, tarará, narará. Nem tive, né? Não teve essa parte igual a gente vê nos filmes, não teve. Meu transfer me esqueceu, aí a agência preparou a documentação. Caso aconteça alguma coisa com seu transfer, vá até a banca de jornal, compre um cartão assim, assim, assado, ligue para este número, avise o transfer que você está lá. Gente, eu só tinha que seguir as instruções. Até o que eu tinha que falar, tinha um scriptzinho lá. Assim eu fiz, só que o meu transfer não me atendia, estava dando caixa postal direto. Era 7 da manhã, bem cedo.
não me atendia. Aí eu voltei para a área de desembarque e conversei com esse moço, David, e falei assim: olha, eu acabei de chegar, tudo em inglês, foi tão legal. Acabei de chegar do Brasil, estou esperando o meu transfer, vou estudar aqui durante tanto tempo, mas eu não estou conseguindo falar. E não sei o que eu falei com ele. Será que você pode me ajudar, sei lá, ligar para ele e deixar uma mensagem? O cara foi tão gentil, Eveline, tão gentil. Ele pegou o telefone dele, pegou o número, ligou para o meu transfer e falou assim: Hi, my name is David. I'm with your student here. Her name is Sylvia. She got here at 7. She's waiting for you. Call me when you get this message. Ou seja, tô com a sua aluna aqui, ela tá esperando você, vem buscar, porque ela não sabe o que fazer mais daqui para casa, tal, não sei o quê. E aí ele falou assim: liga para o meu número, porque eu não tinha nenhum número gringo. Então, liga para o meu número e aí vocês acertam o negócio. Aí ele ficou do meu lado, esperando o meu transfer ligar para ele de volta, para ele me dizer o que eu precisava fazer depois. Nesse tempo, até receber a ligação do transfer, demorou acho que uns 45 minutos. E aí, eu sou uma tagarela, não sou tímida, e eu queria gastar o inglês que eu tinha aprendido no Brasil, não é mesmo? Queria. Claro. Então, eu fiquei 45 minutos batendo papo com o David. Ele falou: olha, aquela turma ali veio de não sei de que país, aquela turma veio de não sei de que país. O Canadá está crescendo, a gente está com muitas construções, a gente está expandindo os nossos negócios, tal. Nem dia de economia, ficamos batendo um papinho e tal. E no final da conversa, ele falou assim: mas você mora aqui? Né? No final não, né? No começo da conversa. Mas você mora aqui? Eu falei: não, não moro aqui. Eu moro no Brasil. Nossa, mas você fala inglês? Assim, eu falo inglês. Você aprendeu aqui? Eu falei: não, não aprendi aqui, eu aprendi no Brasil. Nossa, mas você fala como se você morasse aqui há muito tempo. Aí eu fiquei me achando, né? Muita gentileza dele. Mas na hora de quem eu lembrei? Da coordenadora da escola de inglês que falou: estuda inglês no Brasil e depois você vai. Lá você vai aprimorar o que você aprendeu aqui. Porque é possível aprender inglês 100% no Brasil. Se você quiser se desafiar, daí você viaja e se desafia. Eu fiquei tão feliz, foi muito bom. Você acha que faz sentido deixar essa história? Eu acho sim. É disso que a gente está falando, né? Eu acho que é da experiência e do que passou e tal. Em 2014, a gente já tinha internet, mas as informações não eram tão simples de serem encontradas como elas são hoje. Eu não sei como está a sua experiência em relação à pesquisa de informações sobre viagem e tal. Mas em 2014, não era tão simples, não era assim, dá um Google e acha fácil. Não era todo mundo que estava compartilhando as suas histórias pela internet. Tinha muita coisa, mas tinha muita coisa em inglês, tipo, poucas experiências relatadas em português, por exemplo, se você vai fazer sua primeira viagem. E agência, naquela época, era fundamental. Hoje, talvez você tenha um pouco mais de facilidade, não que seja mais simples, mas é mais fácil de encontrar a informação. Mas se você vai fazer uma primeira viagem ou alguma coisa, eu acho que uma agência resolve muita coisa, porque tira a ansiedade e a preocupação e o medo e o risco de fazer tudo sozinho. Hoje a gente já consegue, por exemplo, eu e meu marido, a gente já fez outras viagens internacionais, a gente conseguiu planejar tudo sem agência. Não foi para fazer intercâmbio, mas com todas as informações disponíveis na internet, a gente conseguiu organizar uma viagem, sei lá, de 20 dias para a Europa. E foi tranquilo. Até perdi cartão de crédito lá. E foi fácil de resolver. Então, hoje, né, foi em 2019, 2020, 2021, acho que está mais simples. Ô, Eveline, conta como que foi a sua experiência com a documentação da agência e como isso fez diferença no seu processo de viagem. Então, a agência, como eu tinha falado, foi a Beeline em São Paulo. Então, toda a nossa comunicação era por e-mail. E até essa parte que você falou, né? 2014 a gente não tem a quantidade de informações que a gente tem hoje, o acesso que a gente tem hoje quando a gente dá um Google, né? E aí ela providenciou, ela fez a parte da cotação de passagem, ela me passava as cotações de seguro, saúde, as escolas, na verdade, eu acho que ela só tinha convênio com uma escola, então facilitou até a escolha.
Já foi a definição daquela escola mesmo, que graças a Deus foi a que eu conheci essa moça aqui. E só a parte da acomodação, que esse eu digo que foi outra lance de sorte que eu tive também, que uma amiga da minha irmã tinha feito doutorado lá e ficou com uma senhora. E ela me indicou para ficar com essa senhora, e foi assim uma das melhores partes, digamos assim, do meu intercâmbio, porque ela é canadense, uma pessoa fantástica, cozinhava muito bem, ficamos só nós duas na casa, eu tinha meu próprio quarto, como a Silvia bem falou, faz muita diferença. Eu não queria tumulto, não queria ficar num lugar para compartilhar com 5 pessoas no mesmo quarto, que a gente sabe que é a realidade de alguns estudantes lá. E foi muito boa essa experiência. Então, o visto também fiz com essa agência, mandava toda a documentação, e o apoio, assim, o suporte de uma agência faz muita diferença no processo todo. Você tem muitas questões que o importante é você ter tempo para você focar e aproveitar a experiência. E às vezes você pode ter algum problema com escola, com acomodação, com qualquer situação, até um problema de saúde. E se você tem uma pessoa, eu não tenho o suporte de um escritório lá, como no caso foi o caso da Silvia, né? Como você tinha falado, né, Silvia? Uhum. Mas eu contava assim com um escritório em São Paulo, que também se eu tivesse alguma situação, eu poderia mandar um e-mail, ela era muito ágil na resposta. Isso fez muita diferença. Claro que depois que você faz outras viagens, né? E aí você realmente consegue se planejar, hoje você consegue pesquisar tudo. Se você quiser ir para um lugar mais, uma ilha remota, certamente vai ter informações, como chegar, o que se precisa de visto, se não precisa, quanto, até o custo de uma água, você vai conseguir os mais detalhes, assim, o mais detalhado possível, para você se planejar e fazer uma viagem tranquila. Mas, dependendo da situação, uma agência sempre vale a pena. E assim, quando a gente fala que precisa de uma agência, ou seria ideal que se tivesse uma agência para a primeira viagem, vai parecer que tudo é muito caro. Mas eu não sou rica, você é rica, Eveline. Não mesmo, tudo O muito dinheiro, suado. tudo suado, o dinheiro que eu usei para para fazer meu intercâmbio foi uma rescisão de uma demissão. Não foi nenhum dinheiro que eu guardei, que eu suei, que eu herdei, que eu ganhei na Mega Sena e que eu fui viajar. E quando eu estava viajando, eu tinha um valor bem específico para gastar lá e um valor para ir e para voltar. Qualquer coisa que saísse do roteiro, eu estava lascada. Então, também precisa ter essa maturidade, né, financeira para você fazer essa viagem e saber que você vai pagar em dólar. Na época, o dólar estava 2,5 para 1 real, né? É isso? 2,5. 2,5 para Relação 1, 2,5. 1 para 2,5, que era um valor bem legal, assim, dava para fazer uma viagem menos sofrida. Então, eu consegui, ao invés de ficar um mês, que eu queria ficar em Nova York, eu fiquei 3 meses em Toronto. A economia foi tamanha que eu consegui estender a minha viagem para 3 meses, ao invés de um mês só. Hoje o dólar está bem mais alto, então faz as contas direitinho. Mas se isso é um grande sonho da sua vida, dá para realizar. É mais simples do que você pensa. Não vou dizer que não vou dizer que é mais fácil, mas é simples, porque tem muita informação por aí. Você precisa realmente colocar no papel seu sonho, quanto o seu sonho custa e trabalhar para fazer esses sonhos acontecer. Basicamente é a fórmula de sucesso para você conquistar qualquer coisa nessa vida. Você faz uma programação, vê quanto você precisa se dedicar de tempo, de dinheiro, de investimento, de estudo, o que quer que seja, e fazer ele acontecer. Eu só sei de uma coisa, que vale muito a pena. E aí, como é que você avalia essa experiência, Silvia? Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida depois de casar. Casar foi a primeira melhor coisa que eu fiz na minha vida e o intercâmbio foi a segunda melhor. Por que que eu gostei tanto do meu intercâmbio? Porque eu entendi que eu podia ter acesso a coisas que eu jamais imaginei que eu seria capaz de ter acesso. Sabe quando você fala, isso não é para mim? Ela conseguiu, mas isso daí não é para mim.
eu tinha isso dentro do meu coração. Eu falava, isso não é para mim. Quando eu consegui fazer esse grande sonho virar realidade, parece que alguma coisa dentro de mim mudou. Eu não tenho mais medo de nada, nem de sonhar grande, porque sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, então eu já sonho grande. E agora eu sei que depende de mim e do apoio de quem está com você de fazer aquilo acontecer. Essa foi uma, assim, a minha cabeça foi desse tamanho para o intercâmbio, bem limitada mesmo, e eu voltei com ela de outro tamanho. Outra coisa que valeu muito a pena desse intercâmbio foi eu conheci tanta gente maravilhosa, tanta gente incrível, de vários lugares do país. Tem um amigo meu que lutou na guerra, tem uma pessoa que é do México e contou como é que é a história do México lá, da cidade do México e tal. Eu conheci pessoas do Japão, pessoas da Coreia, gente, pessoas da Arábia Saudita, pessoas incríveis. E eles contavam um pouquinho da história deles. O mais legal, talvez, para mim, é que eu escutei de uma pessoa que vive naquele país. Não foi o jornal que me disse, não foi o que passou na TV que me contou a história daquele lugar. Foi uma pessoa que veio daquele lugar, que me trouxe o ponto de vista dela, que vive lá naquele lugar. E aí, você poder beber da fonte é tão mais legal, é tão mais incrível. E, além disso, o inglês, ele me abriu tantas portas, porque eu fui para lá para isso. Ele me abriu tantas portas, me colocou em contato com tantas pessoas diferentes, que eu trouxe ele para dentro do meu coração. Além dele ser uma coisa que eu gosto muito, era um hobby para mim, e era uma coisa que eu queria demais, porque eu já perdi várias oportunidades por não saber falar inglês, ele acabou se tornando a minha profissão. Essa experiência mudou a minha vida. Eu não trabalho mais em escritório, eu não trabalho mais para outras empresas, eu trabalho para mim, usando o inglês como material de trabalho. Ou seja, eu ganhei uma profissão, eu ganhei uma amiga maravilhosa, eu ganhei uma profissão nova e eu ganhei uma visão de mundo que ninguém poderia me dar se eu não tivesse vivido essa experiência. Então, eu sou a Silvia antes do intercâmbio, né? Tinha uma pessoa antes do intercâmbio, a Silvia antes do intercâmbio e a Silvia depois do intercâmbio. O mundo, para mim, tem muito menos barreiras e limites do que tinha há, sei lá, 7 anos atrás. E Nossa, você, você falou Veline, me tudo, você falou conta. tudo. É isso aí mesmo, é tudo, é dessa forma. É a cabeça, a gente volta muito mais interessante, eu acho. Interessante para nós mesmos. É um processo de autoconhecimento também, para mim foi, né? E tantas possibilidades, tantas coisas boas, todo o acesso que a gente tem a pessoas do mundo todo, de amigos, de histórias, de cultura, da gente poder, através deles, saber desse jeito que você falou mesmo. E quando a gente volta, na verdade, antes de a gente tomar essa decisão, a gente fica cheio de receios, né? Cheio de medos. Pelo menos para mim, foi esse processo. Eu não era casada, mas tinha um namorado de 5 anos, ele me deu muito apoio, mas você fica com um certo receio, como vai ser quando voltar. Eu pedi demissão para me planejar para isso, eu vendi o que eu tinha, que era carro. Como a Silvia bem falou, a gente não tinha, também não tinha esse recurso sobrando, digamos, então foi de um processo de rescisão e também vender meio que o que tinha. Então você fica com receio de que como vai ser quando voltar. E quando você volta, você percebe que você tem muito mais, toda uma bagagem, todo um conhecimento, coisas que ninguém tira e que ainda para completar, pelo menos para mim foi assim, quando eu voltei, eu tive mais oportunidades de trabalho, eu consegui comprar, voltar a ter tudo que eu tinha, até mais, graças a Deus, né? E foi realmente como a Silvia falou, existe uma Eveline antes desse processo e uma Eveline depois. Eu voltei muito mais, como se usa muito, empoderada mesmo, muito mais segura de que se eu posso conseguir fazer isso, eu consigo fazer muitas outras coisas na minha vida. Foi um sentimento de sonho realizado e eu acho que quando a gente realiza um sonho, é uma sensação que é um sentimento de que a vida está valendo a pena viver, pelo menos para mim.
Por isso que eu recomendo, independente do sonho, assim. Esse era um sonho que eu tinha, eu acho que valeu cada centavo, todas as experiências que eu tive durante o Canadá, todas as pessoas que eu tenho contato até hoje, como é o caso da gente estar aqui, inclusive, nesse momento, é decorrente desse momento, dessa decisão, e é para a vida. Foi uma experiência para a vida e eu sou outra pessoa depois disso, graças a Deus. Então vale a pena fazer intercâmbio depois dos 30, então. Nossa, só vale, só faz, se joga e depois nos conta, né, Silvia? Porque eu acho que Opa! vale, por favor. Esse momento que a gente está conversando aqui, esse nosso bate-papo, é para compartilhar o que a gente passou e, de repente, ajudar alguém. Quem sabe está nesse momento, quem sabe quando vai conseguir assistir esse vídeo, mas que vai se motivar a fazer isso, né? E eu só sei de uma coisa, seja agora, seja independente de quando for assistir, a gente vai estar aqui à disposição para compartilhar detalhes da nossa experiência, detalhes que a gente não externou aqui, porque tem outra coisa que é bacana, quando a gente passa por um processo desse, a gente se sente até animado pelo, assim, mais animados ainda por outras pessoas que tomaram essa decisão. Sim. E essa empolgação nos faz assim parar o nosso tempo e dizer assim, ó, nossa passagem foi tanto, isso foi tanto, compartilhar, faça isso, não faça, quantas coisas a Silvia já falou aí de que ela passou que não recomenda ou que recomenda, e conta com a gente, né? Porque eu acho que a gente vai ficar muito feliz se a gente puder contribuir nessa decisão que você venha tomar também, né? Mas foi muito bom, só se joga. Exatamente, só se joga. Se você quiser saber mais sobre a nossa experiência, manda aqui nos comentários, põe a sua pergunta. Silvia, Eveline, o que foi que aconteceu assim? Quanto custou não sei o que lá? E daí a gente volta para responder. Combinado? Combinadíssimo, né não? Oiê, tudo bem? Eu sou a Silvia Rocha E eu sou a Eveline, e esse é o canal Randomicamente. randomicamente. Eu tenho que ser rápido. E esse é o canal Randomicamente. Randomicamente. Tá com delay, só pode ser. Para mim, tá no mesmo tempo. Olha, vamos simplificar. Tu fala e encerra a coisa, tudo certo. Tá bom. Ai, que engraçado.